jovem conservador de direita. Podcast. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Não. Já está a gravar. Aí está a gravar. O que é que estava a fazer? Hã? Costuma contar para o microfone. Eu não sabia que estava a gravar. Estava a testar o som do microfone. E tipo, porquê é que testa com números quando nós normalmente utilizamos letras para falar? Porque é o que eu vejo nas festas populares. É o pessoal a ir para os microfones dizer 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, som. E é o que eu faço aqui também, para testar o som. Mas como é que sabe que o som está bom se nem sequer tem auscultadores na cabeça? Porque estou em frente do microfone e é a primeira coisa que sai. E está testado. Eu não sei eventualmente nem sabemos se estamos a gravar, não é? Mas eu disse 1, 2, 1, 2, 3, som. Ok. Para um microfone. Portanto, se apanhar na rua um microfone, chega lá e começa a ditar números, é isso? Ou se for uma pessoa parecida com o microfone. Aí também se for, faz por exemplo, isso. um daqueles lutadores de esgrima, que anda com aquela máscara, se eu passar por um, eu digo 1, 2, 3, 1, 2 para testar o som. Porque ele confunde com o microfone. Depois ele diz, calma, sou uma pessoa. Ou perfura-me com o seu sabre. Uhum. Mas não consigo resistir. Porque quando uma pessoa vê o microfone, tem a obrigação de o testar. Porque um microfone está ali e está ali para absorver o nosso som e tem de ser testado antes. Tema da semana. Doutor, que tema temos esta semana? É um tema transcendente. E eu queria, desde já, antes de dizer qual é o tema, de enviar por via podcast os meus pensamentos e rezas para todas as vítimas dos tiroteios nos Estados Unidos da América. O doutor é incrível oferecer isso a essas pessoas. Neste momento que as pessoas precisam de pensamentos e rezas e orações, e o doutor está a fazer exatamente isso. Está a seguir o exemplo de todos os grandes políticos americanos que não podem fazer mais nada em relação a este assunto. Não, é um assunto de providência, não é? E a única coisa que podemos fazer é enviar virtualmente os nossos pensamentos e rezas. É claro que... Posso enviar também os meus? Pode. Os meus pensamentos e orações para essas pessoas. Pronto. E não só para os que morreram nestes atentados e para as famílias, mas para os futuros que vão morrer nos próximos atentados. Sim. Já fica também. Sim, porque as vítimas, em princípio, já não estão a ouvir. Sim. Porque não sei se têm acesso a podcasts no céu. E pelo menos eu queria mandar, pronto, para as vítimas que normalmente são americanas, o meu hashtag Thoughts and Prayers. Pois, o que aconteceu foi este fim de semana, houve 2 massacres. No sábado houve um massacre em El Paso, Texas. Morreram cerca de 20 pessoas. Sim, foi 2 azares, não é? No domingo foi em Dayton, Ohio. E numa altura em que se discutem tantas causas, há uma questão que me parece pertinente. Eu vi a fotografia dos 2 criminosos. Sim. E os 2 usam óculos. Foi o padrão que encontrou? Tem de se fazer alguma coisa em relação às pessoas que usam óculos, doutor. Eu não estou a dizer que todas as pessoas que usem óculos sejam perigosas. O doutor é um exemplo. Nunca matou ninguém. Não. Deliberadamente. Nunca matou ninguém. Não. De forma assim, a maluquinho, não. Pronto. Mas compreendo que dentro da população do que o doutor faz parte, há muitos assassinos. É? Portanto, temos se calhar de ir para a porta da Multióticas fazer testes às pessoas que vão lá comprar óculos. Ver se elas estão habilitadas a usar óculos ou não. Sim. Porque a partir do momento que usam óculos pode ser que cometam coisas... Sim, eu acho que... Escrevam crónicas estúpidas em jornais ou cometam atentados terroristas. Eu até acho que as pessoas, quando vão fazer lá aquele teste gratuito à sua visão, as pessoas deviam perguntar, o senhor está aqui pela miopia ou por assassinato em massa? Não é? E assassinato em massa dá para os 2 lados. Que é para os óculos e para as pessoas. Pois, assassinos em massa muitas vezes refere-se aos óculos só. E, portanto, se eles forem sinceros, podemos fazer ali logo um profiling e podemos fazer profilaxia dentro da Multióticas. Pois, porque uma coisa que se discute muito é, será que estas pessoas que cometem este tipo de atentados são terroristas? Claro que não. Não, mas quer dizer, eles têm uma agenda política. Depende. Deles. No caso do Del Paso, por exemplo, ele queria matar hispânicos. Sim. Porque acha que eles estão a roubar trabalho e coisas assim. Sim. E estavam? Dele, diretamente, não. Ok. Pelo menos ele é só uma pessoa, matou 20. Eu não acredito que aquelas 20 pessoas estivessem a roubar o trabalho, não é? Mas se calhar o que aquelas pessoas estavam a receber dava para pagar uma pessoa branca. Pois, provavelmente dava. Mas ele não matou só hispânicos. Então, foi ele indiscriminadamente? Sim, ele entrou no Walmart e matou aqueles que pôde, como um jogo de computador, não é? Como assim? O Dr. Trump também... Nós já falámos dos óculos. Mas temos de ir mesmo ao fundo da questão para perceber este fenómeno. Sim. Os óculos é uma causa. Sim. O Dr. Trump falou de jogos de computador. E temos também de saber distinguir genocídios, não é? Sim. Uma coisa é genocídios daqueles ideológicos.
vindos de pessoas de outras etnias e que vêm daqueles países que, pronto, uma pessoa sabe logo que eles, ao que eles Nesse caso vêm. não chega a pensamentos e orações. Nesse caso, Não, convém tem de haver fazer guerra. algo mais. Não, tem de haver logo atos. Tem de Uma se pessoa impedir a tem- entrada no país dessas pessoas. Claro, nem que não sejam essas pessoas, mas parecidas com elas. Sim, atacar os países deles, que é para eles saberem que não podem fazer isso. Exato. Agora, quando são das próprias pessoas desse país, supremacistas brancos, o Dr. Trump não pode expulsá-los do país, Claro que não. nem pode dizer mal deles. Faz parte do seu país. Claro, e são eleitores dele, em princípio votaram nele. Não é? Claro. Uma coisa era, pronto, fazer alguma coisa contra pessoas que não votam em nós. Outra coisa é fazer coisas contra pessoas que votam em nós. Isso é só ridículo. Claro. É morte nas urnas. Sim. Pronto, e aqui Sim, não, parece não, um pleonasmo. Não, mas é de facto a questão do pensamento Agora de gerações. podemos- sim. Muita gente diz que isso é inútil, não é? Que não serve para nada. Que o que é preciso é fazer política e arranjar forma de evitar estes tiroteios. Mas mandar os pensamentos de gerações são claramente pessoas incultas que nunca leram O Segredo da doutora Rhonda Byrne. Sim. Não é? A lei da atração tem muito poder. Sim. Quanto mais pensamentos de gerações enviarmos para não acontecerem mais tiroteios, menos eles acontecem. É o efeito borboleta. Claro. Não é? Uma pessoa no Lesoto que faça um tweet a dizer thoughts and prayers, em lesotês, aquilo é como um bater de asas, sabe? Claro, Em princípio vai chegar aos Estados Unidos como se fosse favores em cadeia, claro. que é com retweets, e vai ver que vai inspirar muitas pessoas. Vai desencadear um processo de ação-reação que culmina com uma casca de banana a cair exatamente no sítio onde um assassino vai colocar o pé mesmo antes de um atentado. É. Ele vai tropeçar, vai disparar contra ele próprio e fica um atentado e é evitado esse atentado. Pode Tudo ser. porque alguém decidiu lançar os seus pensamentos e orações. Exatamente. As palavras, os pensamentos e orações têm muito poder e não podemos subestimá-las. Sim, aquilo que dizemos pode ser... Quando dizem que uma caneta é mais forte que uma espada, neste caso é um teclado que é muito mais forte que uma metralhadora. Sim. O que é que o doutor acha de limitar o porte de armas nos Estados É Unidos? completamente errado. Uma pessoa tem que ter força de vontade interior para não matar. Por exemplo, uma pessoa não vai limitar o uso de cocaína a pessoas que são viciadas em cocaína. Elas é que têm de perceber, perante a coisa que as atrai, que aquilo lhes faz mal. Claro, e Mas é que quem dispara usa as armas? cocaína para mal também é um burro. A cocaína serve para o bem, como sabe, Serve para produzir. para uma pessoa ser mais produtiva. Como é óbvio. Agora, neste caso, o que temos de fazer é deixar as coisas e as pessoas com livre-arbítrio saberem que não devem matar. Isso é que é mais positivo. Agora, temos de ir ao fundo da questão, já que adiantou o assunto. Quer falar de jogos de computador? O Dr. Trump disse precisamente que o problema pode ser esse. E quer limitar a violência nos jogos de computador. Lembra-se E, de ó, doutor, isso Columbine? não se pode fazer. Columbine Lembro-me. foi acusado o Dr. Marilyn Manson como autor moral daquele Que eles massacre. ouviam o Dr. Marilyn Manson. Exatamente. Portanto, não sabemos o que é que este senhor ouvia, mas sabemos que ele jogava jogos de computador. Ó doutor, mas eu jogo jogos de computador, nunca matei ninguém. Que jogos Até é que ver. jogava? Jogo, por exemplo, Minesweeper. Não jogo durante o horário de trabalho. Jogo, tipo, chego a casa, sento-me, bebo um guaraná, sirvo-me de um guaraná e fresquinho e passo a relaxar, jogar Minesweeper em casa. E nunca me passou pela cabeça. Joga em que nível? Jogo nos quadradinhos mais pequenos. Ah, ok. O que tem 16 quadrados? Sim. Ok. Já ganhou alguma vez? Já. Ah, já? Já ganho sempre. Ai, sim? Sim, porque a primeira tacada nunca explode. Ah, E então, a partir daí, depois tem aqueles numerozinhos. Por exemplo, tem um 1. Eu sei que à volta desse 1 há uma mina. Pronto, e vou por aí. Se estiver num canto, eu sei que esse canto tem uma mina. Portanto, eu ganho sempre. Estou horas sempre naquilo. E nunca me passou pela cabeça. Eu gostava. Eu estou a jogar e estou a dizer, era fixe eu fazer isto num campo de minas a sério. Um dia que possa ir a Angola ou assim, e vou fazer isto num campo de minas a sério. Como é que transportava esse conhecimento de Minesweeper para um terreno com minas mesmo? Espera, sempre que descobria ou seja, calcava um sítio. O Se primeiro não sítio explodisse, sim. estava tudo bem. E depois como é que delimitava? Eu sei, imagina, eu caía num sítio. Estou num sítio, nesse sítio não explodi. Se explodi, pronto. O meu relógio é vida real, não é? Claro, Não há vidas extra na vida real. não dá para reiniciar o Sim. jogo. Ou então, perco uma perna também. Sim. E fico com outra perna para detectar mais minas. E depois começo a explorar à minha volta, à frente, atrás, à direita, à esquerda e nas diagonais, tenho minas. Se não tiver, cubro aquela zona e sei que aquela zona está livre de minas. E vou avançando.
Ok, e mete uma bandeirinha no sítio em que tem minas? Claro, para as pessoas saberem. Ok. Eu um dia gostava de fazer isso na realidade, mas não daí a matar pessoas, não. Acho que é um salto demasiado grande. Tipo, eu jogava um jogo que era o Super Mario, o doutor conhece. Sim. Por acaso esse jogo foi perigoso para mim. Porquê? Porque eu mandei cabeçadas no teto, ver se me caíam moedas e nunca ganhei dinheiro. Não? Ou seja, o jogo passou uma mensagem errada sobre como se ganha dinheiro na realidade, não é mandar cabeçadas no teto. Ai, não? E ficou-me a doer a cabeça, fui internado e depois percebi que o Dr. Super Mario pode fazer isso porque ele tem boné. Ah, e de boné não aleija De tanto? boné não aleija tanto. Se ele tirasse o boné, morria logo. Para efeitos legais, alguma vez migalhou uma tartaruga? Então. Ai, também? Ok. Não. Isso nunca. Do género, via uma tartaruga, mandava-lhe um pontapé, não é? Não, pontapé, saltar por cima dela. Saltava por cima dela Sim. e saltou alguma vez por cima? Não, Ok. nunca aconteceu. Também nunca vi nenhuma. Ok. E cogumelos, sempre que via, achava que comia e ia crescer muito? Não. Ok. Não, é só questão das moedas. Ok. Eu nunca vi um cogumelo ao vivo. Ai, não? Não. De cogumelos daqueles como o Dr. Super Mario tem, Sim. com olhos e boca, nunca vi nenhum. Ai, nunca viu nenhum? Nunca vi nenhum. Ok. E se visse, não comia. Tentava primeiro ser amigo dele. Não é? Já viu, doutor, eu ter um amigo cogumelo? E depois ia fazer corridas de kart com ele. Essas coisas. Atirar bananas para o chão, Sim. caixas de bananas, não é? Sim. Portanto, esse era o jogo que jogava. Que jogos é que acha que podem ser efetivamente violentos? Os E jogos que podem violentos. levar as pessoas a quererem matar outras pessoas? O GTA, o jogo, o Grand Theft Auto. O doutor conhece esse jogo? Já ouvi falar, sim. Em que o personagem é um criminoso, tem que fazer missões que envolvem cometer crimes e fugir à polícia. Pode inspirar pessoas a querer matar pessoas na rua, não é? Eu acho que em vez do Grand Theft Auto, podia ser em vez de ser um criminoso a ter de fazer tarefas criminosas, podia ser um estagiário. E as grandes empresas, através do jogo, mandavam as pessoas trabalhar no Excel e fazer assim trabalho. E tirar fotocópias, Tirar fotocópias. ir aos correios. E não era violento. Era mais útil. Antigamente havia jogos precisamente para crianças que eram para inspirar as crianças a deixarem de jogar jogos de computador. Por exemplo, o Paperboy, lembra-se desse? Sim, que era... Que era uma criança que entregava jornais. Ou seja, não precisava de ficar em casa a jogar jogos de computador e a ter um trabalho de verão. Doutor, mas isso também pode ser perigoso. Imagino que uma pessoa jogou muito Paperboy. Depois começou a entregar demasiados jornais. E as pessoas não querem ter jornais em casa. E um desses jornais ser o Avante. Sim, isso podia ser. Ele... Mas lá está. Também podíamos criar um nível seguinte, que era o próprio Paperboy saber o que estava a entregar. E nos sítios onde ele entregava o Avante, de repente, dentro do Avante, imprimia o observador todo. Por exemplo, páginas e páginas. O Paperboy censura prévia. Exatamente. Ele censurar os jornais que vai entregar. O Paperboy ajuda pessoas. E eu acho que era super positivo. Era. E o doutor, qual é o seu jogo preferido? Tetris. O doutor curte o Tetris? Gosto. Foi inventado na União Soviética esse jogo, doutor. Sim, mas eu acredito que foi o Tetris que foi o princípio do fim da União Soviética. Porquê? Lembra-se da música do Tetris? É esse. Sim. E porquê? O Tetris é, digamos, a analogia da sociedade perfeita. Pode existir todo o tipo de pessoas numa sociedade. Sim. E vê-se lá todas as peças. Eu detestava aquelas pessoas que eram tipo um trapézio. Não gostava dessa. Tem o gordo, não é? Que era Sim. aquele quadrado. É? Mas o quadrado pode ter a sua utilidade. Claro que tem. Sim. Atenção, vai encaixar nos outros. Trapézios e não sei o quê. Agora, quando aparece aquele pénis empreendedor, sabe? Aquele compridinho de 4, e uma pessoa pensa, ok, a sociedade já acumulou muito lixo, vem o empreendedor para limpar isto tudo. E uma pessoa descia o empreendedor, pumba, 4 linhas, estava limpa a Se a sociedade. pessoa meter o empreendedor na horizontal. Lá está, as pessoas vão se colar e vê-se logo os outros vão se meter às costas do empreendedor. Subsídios. Tem de vir outro empreendedor, ou alto, não é? Assim, ereto, que era uma espécie de pénis ereto, que vinha e limpava a sociedade toda. E eu achava aquilo maravilhoso. É um jogo bonito. E o Pac-Man, o doutor gostava desse jogo? É a acumulação de riqueza, não é? Exatamente. O Dr. Pac-Man
comia tudo e só tinha de andar a fugir do fantasma do Estado que o queria perseguir e impedir de comer todas as bolinhas a que ele tinha direito. Exatamente, porque vinha o Estado, não é? Que Sim. parece até meia dúzia de escardalhos a dizer, Sim, não fantasma. pode... Os fantasminhas, não é? Não pode acumular tanta riqueza, venha aqui pagar impostos sobre isso. E Sim. o que é que ele fazia? Ia para aqueles offshorezinhos, não é? Que era, comia aquela frutinha Sim. e aí era o Estado que fugia, que era a ideia. Ui, onde é que está o empreendedor? É. Nem sabemos dele. Ele é tão grande que já não pode cair. E, portanto, temos é de fugir dele. Waka, 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 Exatamente. waka, waka. Exato. É. Também causava distúrbios alimentares, não é? Sim, mas isso era o problema de cada vez. Se calhar, nós estamos a falar de jogos muito antigos. Aham. Se calhar há jogos, tipo o Doom. E esses jogos é que incentivaram as pessoas a cometer massacres. Aqueles jogos O shoot 'em up. Doom 3D é um jogo recente para si. Sim. Que, Ok. se calhar esse tipo de jogos, de shoot 'em up, é que incentivaram o pessoal a matar pessoas. Acha? Porque, então, aquilo era um homem que estava a matar extraterrestres. Sim, mas eram Com a extraterrestres. motosserra. No fundo era dar um final feliz ao ET. Teve aquele final tão triste, que foi termos um extraterrestre que podia ter dentro dele conhecimento suficiente. Deixámo-lo ir embora. Deixámo-lo ir embora. Ter com a sua família. quando Spoiler podíamos alert. ter- Exato. Não interessa. Já deviam ter visto. O filme é de 82 ou 84, não ou lá o que é que interessa. é. Pode haver ouvintes que ainda não viram o ET. Olha, azar. O ET morre. Pronto. Não morre nada. Devia ter morrido. Era um final feliz para o ET. Deviam ter posto numa liquidificadora e ter descoberto a cura para o cancro. Por através de órgãos de extraterrestre. E então mandaram-no embora. Ou, na pior das hipóteses, servi-lo num restaurante gourmet. Não é? Eu curtia comer extraterrestre um dia. Gostava de comer o Dr. ET? Sim. Para experimentar. parte É o é meu que- lema de vida. É parte é carpe que diem. pedia? Eu pedia o fígado. Ah, é? Sim. Iscas de Iscas ET? de ET. Ok. É o meu lema de vida. Eu não quero morrer sem experimentar tudo. Não Posso quero morrer experimentar. estúpido. E uma forma era experimentar comer Tudo. extraterrestres. Eu quero fazer tudo na vida. Não se nega a nada. Não, e ainda bem, por exemplo, ainda bem que estamos em Portugal, porque se calhar se vivêssemos nos Estados Unidos é que é tão fácil arranjar armas, se calhar eu também dava-me aquela vontade, não é? Eu estar cansado em casa a jogar Minesweeper e dizer, vou matar pessoas. Pode acontecer. Mas eu acho que esses jogos, o senhor disse shoot 'em up, ou personal shooter, não é assim uma coisa? Sim. Não influenciam nada, porque normalmente uma pessoa está sempre do lado certo. Quando estamos a matar matar as pessoas certas. Veja, o Call of Duty. Matar nazis. Mas também dá para jogar na perspectiva dos nazis. Não dá, não. Não dá? Não. É pena isso. Sobretudo para quem vive na Alemanha. Claro. Que é triste porque estão a matar irmãos deles, Quer e dizer, tios, e pais, no e GTA avós. podemos estar na perspectiva de um criminoso, mas não podemos jogar um jogo na perspectiva dos nazis. Não. Isso é errado também. Eu acho é que deviam fazer... Se calhar é por causa disso que eles matam, porque eles são nazis e sentem que no Call of Duty não há hipótese de eles lutarem pelo lado que gostam e então vão matar pessoas na realidade. Se calhar se eles estivessem ao lado dos nazis, Ajudaria. podiam jogar, sim. Se calhar é isso que o Dr. Trump quer dizer. Quer Tenho de mudar falar os com o jogos de CEO computador da- para eles serem menos politicamente corretos. Tenho de falar com o CEO da Ubisoft. E FIFA. Se calhar o pessoal também fica com instintos homicidas. O que é depois o de jogar. FIFA? É o jogo de desporto de futebol. Existe um jogo de desporto de futebol? Sim. Uma pessoa controla quê? Controla. Os jogadores do time? Todos? É. Todos? Todos. Ao mesmo tempo? Não é ao mesmo tempo, é um de cada Quantos vez. comandos é que temos? É um comando. Quer dizer, há várias Só versões. controla um jogador? E tanto pode controlar o Dr. Elder como o Dr. Ronaldo? Pode. E que nojo. Mas Então também podemos pode só controlar o Dr. Ronaldo. Também pode, Para quê? O pior? Pode controlar os jogadores que quiser. Eu só queria controlar o Dr. Elder. Até então- pode ser treinador só. Ah, é? É, há jogos para isso. Em que nem precisa de jogar. Está só a definir a tática, a Eu comprar e lembro-me a vender que, jogadores. aqueles terroristas que mandaram as torres gêmeas abaixo eram fãs do Flight Simulator. Lembra-se disso? Lembro. Eles aprenderam a pilotar aviões num jogo de computador. Mas no Flight Simulator não dava para mandar o avião contra prédios. Não, mas lá está. Aprendia-se a levantar voo. Mas eles não tiveram levantar voo. Nenhum deles teve de levantar voo. Não. Tomou o avião no ar. Sim. Pronto. Então só faziam um Então nível não- intermédio. Não precisavam de aprender a levantar voo nem a aterrar. Eu acho que aquilo foi um atentado cometido pelos próprios Estados Unidos. A sério que vai desenvolver outra teoria da conspiração? Não, é o doutor. No episódio anterior foi a aterragem na Lua, em que a verdade estava a meio, não é? Seja lá o que E isso... neste caso a verdade também está a meio. Está a meio. Não podemos levar a sério nem a versão oficial nem a versão das teorias da conspiração. Temos de ter a nossa própria versão. Temos de ter a nossa verdade. É. Ok, o senhor vai construir a sua verdade acerca do 11 de setembro, é isso? Sim.
Por exemplo, na internet há quem acredite que foi o Dr. José Figueiras a cometer os atentados do 11 de setembro. E há quem diga que não foi ele. Ou seja, a verdade deve estar a meio. E qual é o meio? O meio é ele esteve envolvido no 11 de setembro, mas não sabe. Teve um papel fundamental. Aham. Por exemplo, ele gravou um disco de canto tirolês. Sim. Se calhar alguém que estava com ele no estúdio usou... Espera lá. conseguiu- Não me vai dizer que o Dr. José Figueiras foi o Dr. Paulo Carvalho do 11 de setembro. É possível. É Em possível. que o toque para iniciar o atentado às Torres Gêmeas foi com... Oralei, A cantar o tirolês e ele era pipi, cantar o tirolês e ele era pipi, ele era... Ele E conseguiu... o doutor O produtor desse álbum, Dr. José Mohamed Figueiras, Atta, conseguiu dizer, olha, Dr. José Figueiras, cante isto. E ele, mas o que eu não sei o que é que significa isto, e ele era pipi, cante isto. E ele cantou a senha para o 11 de setembro, no álbum dele, Canto Tirolês, sem saber. Ou seja, esteve envolvido, mas é inocente. É culpado por ser demasiado boa pessoa e por ter obedecido a tudo o que o produtor do álbum quis que ele fizesse. essa é a sua verdade. Então onde é que entra os Estados Unidos aqui? Os- O senhor disse que isto era uma coisa feita pelos Estados Unidos, certo? Sim. Ou seja, quem ouviu a senha do Dr. José Figueiras foi o Dr. Bush. Aí foi. E o Dr. Bush ouviu agora e telefonou aos terroristas para eles cometerem um atentado, para ele poder derrubar... Invadir países que não fossem os dos terroristas, é Não, isso? não era esse o objetivo dele. Ah. O objetivo dele era derrubar as Torres Gêmeas. E esse era o objetivo do Dr. Bush. Era. Porquê? Porque não gostava. Achava que era um atentado urbanístico. O Dr. Bush tinha sensibilidade estética Sim. ao nível de disposição urbanística. Ele não gostou. E esteve lá nas Torres Gêmeas, não gostou, era demasiado alto. Disse, um dia tenho de deitar isto abaixo. E foi a maneira que ele arranjou. Foi envolver o Dr. José Figueiras nisso. E o Dr. Mohamed Atta. Sim. Ok. E foi ele... Eu não sei se isto é verdade. Mas sei que a verdade há de estar algures aqui, neste meio. Sim. Ok. O tema da semana então é, já que não podemos fazer nada em relação a massacre, que aquelas pessoas têm problemas, a única coisa que nos resta fazer é mandar os nossos pensamentos e orações, porque pelo menos durante 24 horas acho que as vítimas iriam gostar de saber que foram uma tendência no Twitter. Pensem e orem. E comam. Isso não é um livro? Comer, orar e pensar? Comer, orar e amar. Mas é só trocar o amar por pensar e façam isso em nome das vítimas do 11 de setembro. Dos atentados, dos tiroteios. E as vítimas do 11 de setembro, nunca é tarde também para pensar, orar e comer por elas. Coisas que devemos evitar. Que coisas devemos evitar? Devemos evitar ser criança e tentar salvar o mundo. Ui, então e porquê? Porque é desnecessário. As crianças têm de fazer coisas de crianças. Está a falar da doutora Greta, não é? Mortágua, sim. Porque Aquela ela sueca. ousou querer lutar pelas causas em que acredita e agora tem de levar com humoristas de meia-idade a escrever textos sobre ela. Sim. Irónicos, hilariantes, não é? Não, eu ri muito porque... O Dr. Zé Diogo Quintela, mais uma vez, destruiu completamente a doutora Greta Mortágua. Aliás, acho que a doutora Greta Mortágua já nem vai às Nações Unidas depois de ter lido este achincalhamento público por parte do Dr. Zé Diogo Quintela, Acho que CEO ela- das padarias. Depois decidiu cortar-nos os hidratos de carbono. Nunca mais entra numa padaria portuguesa, a doutora Greta. Ela, se vier a Thunberg. Lisboa, ao Web Summit, quero ver onde é que ela vai tomar o pequeno almoço. Pois. Não, mas o Dr. Zé Diogo Quintela escreveu uma crónica que se chama Alterações de Gretas Suecas. Só o título já tem piada. Alterações de Gretas suecas. Não, foi... Eu gosto. Atenção, sou isto fã. não é um trocadilho. Porque a criança em causa chama-se Greta. Greta Thunberg. Sim. Ou seja, seria de muito mau gosto se fosse um trocadilho. É preciso dizer, não é? Sim. Não, é literal isto, não é? Sim, porque Sim. ele depois fala da doutora Greta Garbo, que era outra sueca chamada Greta. E fala de outra Greta, não é? É de outra Greta qualquer. Nathalie. Pronto. Sim. E então, o título é Alterações de Gretas Suecas. Ponto. Gretas, porque é o nome da Sim. menina. Sueca, porque é nacionalidade. E alterações, que é aquilo que ela anda a dizer que existe no mundo. Disparados ridículos, não é? Mas já me estou a rir. Ainda nem li, já me estou a rir. Deixa-me ver. Aqui logo no início.
é inegável. Não estava à espera disto, mas lá está, os humoristas têm esta capacidade de surpreender, dizer uma coisa e a seguir, oi, uma pessoa dizer até uma fica- coisa, uma pessoa acha que eles vão pelo caminho e depois eles querem dizer o contrário daquilo que estão a dizer. Exato, são ilusionistas da palavra. Sim. E eu fiquei, uau, é que isto começa logo. É inegável que no último século a temperatura média da Terra aumentou cerca de 1 grau. E eu pensei, ui, quero ver que o Dr. Zé Diogo Quintela que agora caiu naquela retórica da esquerda e acredita nisto. Mas ele a seguir não. Ele estava a gozar. Ele estava a gozar. Sim, Porque ele disse, como bem sabe, já quem pegou num comando de ar-condicionado para subir a temperatura de 22 para 23 graus, trata-se de uma alteração de monta. Nem se nota, não é? Nem se nota. Nem se nota, não tem impacto nenhum no planeta. Sim, uma pessoa quando pergunta a alguém, "Oh, quantos graus é que estão? 30. E se calhar estão 29. Sim, nem se nota. Porque é assim que funciona as alterações climáticas. Está frio, não há alterações climáticas. Claro. Não é? É assim. Sim, aliás, Esse tentaram argumento- alterar é que o nome. a esquerda ainda não conseguiu rebater este argumento. Não consegue. Sempre que está frio, como é que se explica o aquecimento global? Cá está. Possível. Isso é uma arma retórica só ao nível de Do mestres Venezuela. da lógica, não é? Só a nível do Dr. Nuno Melo a dizer Venezuela. Pois, Venezuela, argumento imbatível. Logo, Imbatível. Não há nada que bata a lógica e a razão. há algum ponto que quer... Quero dizer que o doutor Zé Diogo Quintela, que tem cerca de 40 e tal anos, escreveu uma crónica a destruir uma criança. 43 ou 44, não é? Sim. Também ninguém... Sim. E diz, ele escreveu este texto, não é? Destruir completamente uma criança. Isto foi um roast, não é? Sim, Como um se chama hoje em dia um nos roast. nos Sim. modernos. Sim. É um roast. Então diz que ela é um bocadinho assustadora, com aquelas tranças e os olhos sinistros. Porque, não é? Sim. Que ela é... O doutor sabia que ela está no espectro de autismo. Ah, é? Ou seja, é mesmo aquele humor mesmo negro, não é? Sim. De estar Não, adulto de estar a destruir uma criança com problemas. Eu E que está a já fazer- substituí nos meus pesadelos aquela menina do The Ring, sabe? Uhum. Do Aviso, pela doutora Greta Mortágua. Tinha muito medo daquela menina Sim. que aparecia com os cabelos escuros. A E discursar. E E a agora- dizer coisas assustadoras como se não fizermos alguma coisa, o planeta pode estar em vias, a humanidade pode estar em vias de acabar. Esse tipo de coisas Sim. horríveis. É uma personagem de um filme de terror. Sim. Quer dizer, nós queremos viver a nossa vida com calma e sem preocupações, e vem esta pirralha da Escandinávia chatear-nos. O doutor Zé Diogo Quintela deu-lhe um tratamento excelente. Sim, e isto até prova que o Estado Social na Suécia não está a funcionar, porque ela, se estivesse feliz na Suécia, não saía de lá, a chatear o resto dos países. Ainda por cima vai de barco para Nova Iorque. A sério. Porque um avião polui demasiado, então ela decide ir de barco. É. Que ridículo. Tem muito tempo livre. Eu quero ver É. depois quem é que vai para a escola por ela, quem é que estuda para os exames nacionais dela. Eu depois quero ver. Quando ela acabar o curso, Uhum. nem na padaria portuguesa vai conseguir arranjar emprego. Aliás, muito menos na padaria portuguesa. Exato. Porque o Dr. Zé Diogo Quintela perguntou: o que é que andou a fazer dos 15 aos 17 anos? Ela: andei a tentar salvar o mundo. Não, para trabalhar nesta padaria não chega. Quantas tostas mistas é que fez na vida? Quantas? Diga-me. Mas o planeta... Não há mas nem mas quê? Nota-se a diferença de 1 grau? Vá-se já embora daqui, sua autista. Sim, Não estou para sim, levar sim, consigo. Essas cenas que os humoristas costumam dizer para Sim, sim. destruir o público, não é? E sim, e eu não quero parecer politicamente incorreto, mas se não sai da minha frente, abro-lhe uma greta no meio da testa. Essas coisas giríssimas sim. que os humoristas dizem, não é? Sim. Percebe? A fazer o trocadilho com o nome dela, Greta, Sim. porque é uma abertura. Não sei se sabe, é assim uma... Sim. O que é que acha que quer dizer Zé Diogo em sueco? Eu acho que quer dizer aqueles Zé Diogo em sueco. Eu não sou um grande conhecedor de sueco, mas quando eles dizem Zé Diogo, estão-se a referir àqueles pénis que são pequeninos, mas muito largos na ponta, que parecem cogumelos. Acho que eles dizem: Doutor Seveno, o senhor tem um Zé Diogo. E é esse tipo de pénis, com ar de cogumelo, muito magrinhos, são pequenos. São muito magrinhos na ponta, na base, e muito largos na ponta. E é esse o termo que se usa em sueco para Zé Diogo. Ah, é? Não sei, eu não conheço Mas sueco. como é que se diz isso em sueco? É Zé Diogo mesmo. Aí é mesmo, é um termo Sim. latino, não é? É. Para um... Não é latino, é Zé Diogo. Zé Diogo. Zé Diogoson. Diogneson. É, Ah, sim. sim. Pronto. Ok. Ok.
Por isso dá para eles fazerem trocadilhos também. Dá. O que ele aconselha no final, para além desse dizer que ela tem aquelas tranças e aqueles olhos sinistros, como se fosse... Ele diz que parece a filha da Pipi das Meias Altas e do Chucky. Ah. E, portanto... Mas o Chucky pode ter filhos? Não sei. E a Pipi das Meias Altas acho que já passou a fase dela de ter filho. Já passou a menopausa. Pois. Sim, eu acho que sim. O Chucky não sei se pode ou não. Eu acho que não, porque é um boneco. Pois, mas não sei, mas ganha vida. Ele ganha vida, mas não tem... Não produz? Não é fértil, digo eu. Não? Se calhar ele está irritado precisamente por ser um boneco. Pois, porque tem um pénis de pano e... Sim, ou tem tipo o Dr. Ken, não é? Assim, uma rampa só. Sim. Pode ser isso. Sim. Pois não sei, mas pronto, é uma hipótese. Isto é um exercício de Sim, ficção. estamos a falar de uma criança de 16 anos, mas tem piada na mesma, precisamente por isso. Mas eu gosto muito desta frase, porque lá está, os humoristas são bons a brincar com expressões, e ele diz, para a tripulação atazanada do barco onde ela vai, que ela vai usar para chegar a Nova Iorque, o efeito estufa vai rapidamente passar a efeito de estucha. O que é estucha? Não interessa, porque o que interessa aqui é, percebe, as palavras serem, percebe, homófonas. Ok. Quase, percebe? Pois, Estufa, estucha. Pois, o Dr. Zé Deu Quintela, ainda Acho bem... que eu vou ver dicionários de sinónimos. Ainda bem que o Dr. Zé Pelo Deu amor de Deus. Quintela escreve estas crónicas, que é um bocado para compensar o mal que ele faz ao vender óculos a terroristas. É, Não é? sim. Porque... E com aquele sorriso. Porque Sim. aquele sorriso também, lá está, é sinistro. Ele parece que é filho do Dr. Marco, se tivesse crescido, não é? Com a doutora Jessica Rabbit. Doutora Jessica Rabbit. Sim. Eu acho que ele sequer é filho do Dr. Roger Rabbit e da doutora Jessica Rabbit. Acho que é mais isso. Porque a doutora Jessica Rabbit tinha a fama que tem, mas ela era uma esposa fiel do seu coelho. Isso é verdade. É verdade. Pode ser. E quem viu o filme sabe isso. E termina a O crónica. Dr. Roger Rabbit achava que a doutora Jessica Rabbit o tinha traído com o dono da Acme, que era um humano, Era. que andava metido com um Que era o desenho Dr. animado. Não era o Dr. Christopher Lloyd, esse era o inspetor, não, Não, era? esse era o mau. Era o mau. Sim. Era um velhote, aquele que pregava muitas partidas, Ah, já sei. Sim. que aparece morto. Sim. E acham que é o Dr. Roger Rabbit porque ele viu fotografias comprometedoras da doutora Jessica Rabbit com ele. Sim. Mas depois a doutora Jessica Rabbit explica e aquilo foi tirado de contexto. Não era sexo, era só brincadeira. Eram só amigos. Eram só amigos. Portanto, o Dr. Zé Deu Quintela pode ser o filho deles, os dois, não é? Só lhe Nunca falta ser vimos. um desenho animado. Sim. Falta. Pois. E então ele termina a crónica desta forma. É natural que às tantas, a tripulação, fiquem tão obcecados com o clima, comecem a mandar Greta ir lá fora para ver se chove. Pau! Eish, como é que é? Mesmo Mete na gelo! Greta. Mete gelo! Que burn! Ela nunca vai conseguir recuperar deste Nunca vai roast. recuperar. Ei. Não, eu até estou... É que até a mim não foi nada comigo. E não, eu até... Então, Eu desistia. Lá está. Se fizessem uma crónica assim sobre mim, desistia de tudo. de tudo. De tudo. Pois. Mas como sou muito forte, nunca desistia de viver. Mas se fosse a doutora Greta, repensava. Doutor, muitas vezes as pessoas olham para o humor e dizem o humor deve fazer rir e as pessoas devem desfrutar da comédia para se divertirem e não levarem as coisas demasiado a sério. Mas não, aqui, neste o humor caso, também serve para passar mensagens importantes. Pode não faz ter rir. piada. Não, mas este faz rir. Este faz rir. Aquele estufa, Sim. estucha. Sim. Este faz rir, mas sobretudo passa uma boa mensagem que é... Não, e este... Oh, Greta, vai lá fora a ver se chove. Até imaginei o Dr. Sim. Fernando Mendes a dizer isto. Sim. Vai. Sim. Espetacular. A doutora Marina Mota a fazer a doutora Fernando Greta. Mendes nunca diria isso. Não, mas se fosse o doutor lá à féria a fazer, imagino. Sim. Estava a doutora Marina Mota com tranças a fazer a doutora Greta e dizer vamos usar o clima. E aparecia o doutor Fernando Mendes fazer de capitão do barco, não é? E ia dizer, oh Greta, vai lá fora a ver se chove. Até podia ser esse o título da revista, não é? Ele vai lá fora a ver se chove.
no Parque Mayer. Isto era extraordinário. Mas é verdade, faz rir. Este faz rir. Este faz rir, caramba. Mas, sobretudo, faz pensar. Faz. Faz Há humor pensar que não faz rir nada, não é? E faz com que uma pessoa passe uma boa mensagem, que é Estou a ridículo lembrar. alguém preocupar-se com as alterações climáticas. Estufa. E essa mensagem é o mais importante. É absolutamente ridículo. Sejam crianças, adultos, cientistas, estão a perder o vosso tempo. Esqueçam sobretudo- isso. Ouçam o Dr. Zé Diogo. É, O Dr. e quando Pénis pensarem Cogumelo. em efeito de estufa, pensem em efeito de estucha. Opa, genial. Foi um Como é momento que de boa eles se lembram disposição. Foi um momento de boa disposição, doutor. Como é que eles se lembram disto? Doutor, nem devíamos ter lido isto, que eu agora vou começar a rir-me sozinho. Hashtag efeito de estucha. Estucha. Ai. Efeito de estufa. Efeito de estucha. Efeito de estufa, estucha. Não, ele... Tá. Por mim está. Ai, todo E barriga pode ser cheia. efeito... Olha, em vez de ser efeito de estufa, efeito de estrufa. Hã? Trufa. Não é aquela coisa que os porcos... Ah, encontram? Sim. É por isso que o senhor não é humorista. Pois. Recomendação cultural. Outra coisa. Que recomendação nos faz ao nível da cultura, doutor? Visitem uma localidade. Qual? Qualquer. Mas o quê? Esse conselho é para quê? É para pessoas que não estão em localidades neste momento? Sim. E existe alguém que não viva na dimensão do espaço? Em princípio, não. E, portanto, as pessoas que Existam. existam, visitem uma localidade. Porque, em princípio, vão encontrar uma festa. Mas uma localidade diferente daquela que elas estão? Pode ser, ou podem visitar a sua própria localidade. Em Mas princípio, isso, por definição, é o que todos fazemos simplesmente ao existir. Estamos em localidades. pronto. E eu acho que as pessoas devem visitar essa própria localidade. Saiam de casa e visitem uma localidade. Ou estejam em casa na sua localidade. Pode ser. Porquê? Estamos no período de verão, em princípio vamos encontrar cultura na rua. Festas. E o doutor gosta de festas Eu não. populares? É por isso que eu não vou a nenhuma localidade. Vou estar a trabalhar. Mas vai estar numa localidade a trabalhar. Sim, mas não a usufruir dessa cultura toda boa que há aí no verão. Doutor, mas os nossos artistas precisam de sobreviver. Mas eu acho bem. Não, parece que está a dizer mal. Eu não estou a dizer mal. Eu estou a sugerir às pessoas para irem a uma localidade. Mas está a sugerir às pessoas uma coisa que não vai fazer. Porque Então, mas eu não preciso fazer. Eu não posso sugerir coisas. O Dr. Marcelo não sugeria livros. Acha que ele lia aquela porcaria toda? Mas ele sugeria. Leiam isto, é muito bom. Pois, doutor, mas... é bom? Mas também não lhe ficava... Eu não li. Não lhe ficava mal... Mas deram agora no corredor e vou sugerir. Não é? É isso que ele fazia. Mas não lhe ficava mal também ir a um bailarico, doutor. Conviver com o povo. Que nojo. Que o Então, povo- estamos em época eleitoral, por acaso, Estamos. para eu ter de cheirar. Não, desculpa. Estamos quase. Está bem, quando for, tenho de me preparar mentalmente para isso. Pronto, mas faz uma campanha preventiva. Vai às festas, dança um bocadinho com as senhoras, Não vá só isso. come pão com chouriço, É, exato. vê o doutor Kim Barreiros. Qual é o seu artista de verão preferido? Eu gosto muito do Dr. Nel Monteiro. Gosta? Gosto. Do Azar na Praia? Sim. Acho que é um bom artista de popular. Os meus dois preferidos já morreram. Eram? O doutor Dino Meira, Sim. que cantava o Voltei, Voltei, Voltei de lá. Ainda agora estava em França e agora já estou cá. Esse não era o que cantava o meu querido mês de agosto também? Também. Uhum. Eu gostava muito dele porque era tipo, tinha essa É um parte artista- sazonal. É um artista sazonal. Vivia focado na parte das festas de verão. Ele era uma espécie de Ferrero Rocher da música. Sim, passava-se o ano inteiro. Aliás, ele no Voltei, Voltei, ele diz um ano de sacrifício, não é? Um ano horrível em França, tudo em função do mês que vou passar na minha terra. É. Tu Esse era o seu curtias? preferido. Sim, Qual esse- era o outro que faleceu? Também curtia o Dr. Graciano Saga. Esse já faleceu? Já faleceu, que esse era o Pimba Gótico. Em que todas as músicas dele tinham uma história trágica. Ele tinha o Vem Devagar Imigrante. O doutor conhece essa música? Não. Mas eu vou resumir a história. A história é uma família... Mas isso é gótico ou é emo? É gótico, Ok. emo. A música, para quem não conheça, conta a história de uma família que vem para Portugal Sim. em agosto, Sim. porque o patriarca da família, o avô, está doente. Eles vão visitá-lo. E vão visitá-lo e vão cansados, não é? Porque fazem a viagem toda de uma assentada sem parar e descansar.
e morrem todos no acidente. Pai, mãe e os 2 filhos morrem num acidente. E não chegam a visitar o avô que está no hospital. Que acaba por morrer também ao saber da notícia da morte dos familiares dele todos. E a música aproveita esta história trágica para dar um conselho de prevenção rodoviária, que é aconselhar ao imigrante para vir devagar. Mais vale perder um segundo do que perder a vida num segundo. Como é que é? Mais vale um minuto na vida do que a vida num minuto. Sim. É o que ele diz na música. Usa esse slogan. Sim. É uma boa mensagem, ao mesmo tempo que é triste. E depois também tem o Porque Choras Criancinha. Conhece essa, doutor? Não, vai-me contar a história Também dessa? tem uma história interessante. Ok, conte lá. Que é uma criança que está no cemitério a chorar. E o coveiro chega ao pé dela e pergunta: e porquê é que estás a chorar? Ah, morreu a minha mãe. E ela: ah, então porquê é que estás aqui sozinho? Vai ter com o teu pai. Ah, morreu o meu pai. O teu pai e os avós morreram também. Ah, isto é a história. Ele canta isto em verso, não é assim? Sim. Depois pergunta-lhe: ah, então isto não tem tios, irmãos, primos? Não, morreu toda a gente. Ele: ok, percebo porque é que estás a chorar, criancinha. Anda cá que eu adoto-te. Ou seja, tem um final feliz. A história é triste, mas termina com a criança que está a chorar no cemitério a ser adotada pelo coveiro. Isto é gótico, não é, doutor? Já estou arrependido de ter aconselhado isto. Pois, mas ele faleceu também, o doutor Graciano de Saga, portanto... Mas é uma boa mensagem para os imigrantes. Venham devagar. Venham Pronto. devagar. Está a ver, eu já senti que fui a uma localidade, assim. Sim, já lhe contei as histórias das músicas. Já. Quer que eu lhe conte histórias das músicas de Kim Barreiros? Não, deixe estar. Deixe isso para... Pronto, para depois quando estiver sozinho. Pode ser? Ok. Visitem uma localidade, então. É a minha sugestão. Recebeu algum e-mail com patrocínio desta Recebi, semana? doutor. Esta semana somos patrocinados pelo podcast Alegria de Viver. O podcast que é uma alegria de viver. Doutor, eles pediram-nos para fazer isto. E isso pode encontrar-se aonde? Pode encontrar-se em todos os sítios onde há podcasts, iTunes, Spotify. Chama-se Alegria de Viver e é um podcast que são 2 pessoas a conversar com... Pronto, eles tentam-nos imitar um bocadinho, mas... Então? Sim, porque tem Então vozes... está a publicitar um podcast que nos imita? Eles pagam... Então e o que é, qual é o cupão? O cupão é: ouçam um podcast Alegria de Viver e, se não aumentarem 20% na vossa alegria de viver depois de ouvirem todos os episódios desse podcast, se não aumentarem 20% de alegria na vossa vida, podem chegar à beira de qualquer um dos apresentadores e dar-lhe 2 chapadas. Ah, bom cupom. Sim. Até para a semana. Jovem Conservador de Direita. Podcast.